Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Domingo, galera! Desembaraçando o episódio 93. É isso aí, como é que você tá? Como é que tá o seu domingo aí? Meu domingo tá um pouco nublado e tem um sol bem no meio das nuvens ali, mas acho que não vai chover não. Gratidão a você que está conosco aqui nessa manhã de domingo, seja vendo o conteúdo ao vivo ou vendo o conteúdo gravado depois. E se você está vendo depois, bom dia, boa tarde, boa noite. O Desembaraçando é de segunda a sexta, das 6 da matina às 6 da matina, e sábados, domingos e feriados são horários alternativos. Começamos agora às 7h41, é isso, 7h41 da manhã. E obrigado a você que tem nos apoiado, que tem falado coisas boas, que tem pontuado, feito apontamentos, críticas, sugestões. Tudo isso é muito válido, isso é muito sensacional. Ontem eu estava numa festa de aniversário, aí ouvindo o pessoal comentar e eu fiquei muito feliz com isso. É isso aí. Vamos ao que interessa no tema de hoje, tá bom? E o conteúdo que é gravado também no nosso Facebook e no nosso YouTube. Inscreva-se no YouTube do Baracho lá, que lá também tem muito conteúdo de vários assuntos assim, ligados à vida emocional. Beleza, vamos lá. Nem tudo vai acontecer na hora que nós queremos. Beleza, Baracho? Isso é super sabido por todos nós, né? Nem tudo vai acontecer na hora que nós queremos. É normal que para algumas coisas da vida nós esperemos, faz parte da vida esperar. E, enfim, ok. É um sinal de maturidade, é um sinal de ser uma pessoa equilibrada. E tem coisas que realmente vão ter que esperar, vai ter o seu processo. E quando falamos de esperar, então, por alguma coisa, por alguém, alguma coisa acontecer, então estamos falando do chamado depois. Tem coisas que só vão acontecer depois. Nem tudo acontece agora. Nossa, Baracho, que coisa muito óbvia. Mas parece que em certos momentos da vida, nós temos que voltar no que é óbvio. Parece que o óbvio está de lado. Porque tem alguns óbvios que parece que é coisa simples, mas não é coisa simples não. No caso aqui, essa questão do agora versus o depois. Por mais que saibamos da obviedade dessa conversa, mas pega pra gente isso, tá? Então, tem os chamados depois, que vão ser depois mesmo, e tá tudo certo. É bom, é importante, blá 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 blá, tá? Mas eu não quero falar desse tipo de depois, desse depois normal da vida. E eu elenquei aqui algumas frases quanto a essa questão do depois. Olha como que a gente escuta isso no dia a dia. Acho que o mais clássico é esse aqui, ó. Esse aqui é clássico pra caramba, né? Depois a gente marca um café. Depois a gente senta para poder trocar uma ideia. Depois a gente senta para tomar um café, almoçar, jantar, fazer a jantinha para tratar alguma coisa. E quando vê esse tal do café, esse tal do almoço, esse tal do assunto, nunca é tratado. E você pode ver, tem gente que é assim, é tão automático isso, né? Você vê alguém assim, cumprimenta, correndo, aí a pessoa fala, depois, né, depois, e nunca vem esse depois. Então depois a gente toma um café. Teve um dia desse que tava nessa do café, né? Aí eu falei, bem, se eu não marcar uma data, se eu não colocar alguma coisa assim, concretamente falando, então não vai dar certo. Vamos marcar esse negócio logo, né? Eu falei, então vamos marcar esse café e vamos resolver. Tinha um monte de coisa para fazer, mas você cava a agenda e vamos embora, né? Assim. E é a questão do interesse, né? Já falava um meme interessante, né? Muitas vezes não é a falta de tempo, mas é a falta de interesse. Quando queremos algumas coisas assim bem do nosso interesse, nós movimentamos os pauzinhos, né? Mas não é só questão que interessa, né, Baracho? Também a gente pode pôr para depois algumas coisas, porque alguns depoises da vida
na verdade pode convocar a gente para alguma coisa que nós não estamos querendo, né? Então eu falei agora há pouco do depois a gente toma um café, depois a gente marca alguma coisa que nunca é marcado, né? Depois eu descanso, depois eu me cuido, depois eu pego, seja lá o que for, depois eu pego, né? Depois eu pego e nunca pega nada. Depois conversamos, que tem um pouco a ver com o café que eu falei agora há pouco, né? Depois conversamos. E aí você, por exemplo, é a parte que está interessadíssima nesse conversar. Mas a outra pessoa fala que quer tanto conversar com você e nunca conversa. Depois eu vou. Nossa, aqui depois eu vou, né? Aí as mães falam pro filho, vai lá, vai tomar banho, vai não sei o quê, depois eu vou, depois eu vou. Não vai. Depois eu faço dieta, que é uma coisa bem específica. Amanhã é segunda-feira, né? Aí a pessoa fala assim, amanhã eu começo. E não começa porcaria nenhuma. Depois eu te envio. Aí, de novo, né? Esses depois que envolve depender dos outros, acho que pega muito, né? Esses depois que envolve depender dos outros. E aí, como é que você lida com isso, né? Porque, por exemplo, tem coisa que eu deixo para depois, mas vai atrapalhar a minha vida. E mesmo que atrapalhe, eu não me mexo, né? Eu fico na mesma, vou levando as consequências, né? Mas o pior é quando o meu deixar para depois atrapalha a vida dos outros. Aí que é complicado, né? Quando o meu deixar para depois atrapalha os outros. E você que está esperando alguma coisa dessa pessoa, isso não vem, isso não chega, não vem um café, não vem a conversa, não vem nada, não vem o que ela falou que ia te enviar, e não vem. E a pessoa parece que não está nem aí com isso, né? E o engraçado é quando ela encontra você depois e ela age como se nada tivesse acontecendo ou acontecido, e você fala assim, caramba, aí você fica chateado, aí você fica bravo, aí você para de falar com a pessoa fica assim, vendo que você está diferente, e ela nem pergunta por que você está diferente, você fica mais louco ainda. Então, esses depoises que prejudicam a vida de outras pessoas já, tá? Mas vamos voltar para a gente, né? Então, depois isso, depois aquilo outro, só que são vários depois que não se realizam. E o tempo está passando, né, gente? Depois, né? E uma coisa que eu aprendi com essa questão do deixar para depois, nesse sentido, nós vamos virando figurantes do nosso próprio roteiro, né? Todos nós temos um roteiro, tá? Roteiro de vida, que ele vai sendo criado a cada dia, que vai colocando história a cada dia. E a ideia é que cada um possa ser o mais protagonista possível do seu roteiro. Vai dando o tom do seu roteiro, baseado no que escolhe, no que pensa, no que faz, para onde vai, para onde não vai, o que escolhe, o que deixa para lá, tá entendendo? Então a gente vai criando o nosso roteiro, né? Imagine se pudesse fazer um filme assim e você assistir um tempo da sua vida. Interessante você ficar se assistindo assim em terceira pessoa, né? Então, nós vamos virando figurantes do nosso próprio roteiro. Aí vamos pegar um pouco sobre isso, né? Você já viu assim, numa novela, num filme, seja lá o que for, aqueles figurantes, né? Quem são os figurantes, Baracho? E eu não tô aqui desrespeitando não e menosprezando quem é figurante. No caso de ser um ator, uma atriz, é tanto ator quanto aquele que é o principal. Então não tem essa. É ator, é atriz, é importante, todos estão ali. Mas vamos pensar assim, nesse sentido, o figurante, ele mal fala numa cena, ele fica ali parado, ele vai colocar a roupa que for designada a colocar para aquele momento, ele vai para lá, ele vai para cá, ele vai fazendo as figurações, e você com o tempo assistindo as coisas na vida aí, você começa a decorar alguns rostos, né? Ah, esse cara aí eu já vi em outro comercial, esse cara aí eu já vi em outra novela, eu já vi em outro filme. É sempre figurante, né? E a pessoa tá ali, parece que não tá, claro que está. E é importante estar ali, mas a gente fica tão focado nos principais atores, nos que vão dar o tom para a coisa, que a gente acaba não olhando o figurante, né? Então o figurante ele vai de acordo com aquilo que lhe é passado, né? E quantos atores você já viu aí, que hoje são famosos, que são grandiosos, sensacionais, que começaram como figurantes.
Aí quando vai resgatar algum programa aí que vai resgatar, quando ele começou a fazer isso? Aí aquela cena que ele era balconista no hotel, que ele estava no restaurante, que ele estava na rua, que ele estava no meio de uma galera dando tchau para alguém, né? E ali estava aquele famoso que depois você passou a admirar bastante, né? Mas ele foi figurante, ele foi figurante. E eu penso que essas pessoas, eles querem trabalhar para um dia ocupar um lugar melhor, para poder, quem sabe, ser um protagonista e aparecer mesmo assim. É isso mesmo, colocar o seu talento para fora, né? Então, quantos grandes atores que eram figurantes se tornaram depois pessoas bem conhecidas, né? Então é isso, né? Quando a cena é recuperada e você fica que ele era o figurante, caramba, você nem acredita. Mas é isso aí. Mas agora vamos voltar aqui para a nossa conversa, né? Nós sermos figurantes do nosso próprio roteiro. Se nós estamos sendo figurantes do nosso próprio roteiro, quem que está escrevendo essa história? Quem que está escrevendo a história da sua vida? Né? Com esse monte de depois que a gente fala, depois eu tomo café, depois eu me cuido, depois eu descanso, depois eu pego, depois eu converso, depois eu vou, depois isso, depois aquilo, e nunca acontece isso, e não acontece nada, quer dizer, o que está ocupando o principal lugar na nossa vida se eu estou deixando tanta coisa para depois? Começa a pensar. Usa a tua cabeça agora aí. Pensa. Se eu estou deixando tanta coisa para depois na minha vida, o que está ocupando o lugar principal na minha vida? Qual que é o chamado agora da minha vida? Qual que é o que está acontecendo comigo então? Para onde que eu estou indo? Qual que é o tema da minha vida então? O que está prevalecendo na minha vida? Tá entendendo? Porque muita gente nem sabe direito o que está acontecendo, né? É mais tanta coisa que eu deixo de fazer, só que também parece que eu não sei o que eu estou fazendo. E eu vou levando a vida, né? Aí vem aquela questão, eu estou vivendo ou eu estou sobrevivendo? Né? Eu estou vivendo ou eu estou sobrevivendo? Como que é para você isso aí? Você que está vendo isso aqui, né? Enfim, você que está ao vivo, você que está vendo gravado esse conteúdo, acho que é importante essa pensada aí, né? Porque eu vejo muito isso na terapia, as pessoas com aquela sensação de que estão perdendo tempo na vida. Não aquela coisa obsessiva de ter que estar ocupado por estar ocupado. Não nesse sentido. Mas a pessoa, ela parece que não pegou o busão da vida dela quanto ao que realmente ela pode fazer, usar o melhor de si, exercer as suas capacidades, fazer coisas aqui, acontecer realmente, né? Então a pessoa está vivendo ou sobrevivendo. Como é que é esse negócio, né? Mas quantos depois a gente vai deixando? Mas a questão é assim, tanto quanto observar quanta coisa está ficando para depois da nossa vida, mas é observar o que realmente está ocupando o lugar na minha vida. O que está ocupando o lugar principal na minha vida. Se eu estou sendo figurante o tempo todo do meu próprio roteiro, quem que está dirigindo a minha vida? Não feche o filtro com isso aqui, tá? Não estou falando de religião, não estou falando de alguém que comanda a nossa vida nesse sentido. A gente respeita tudo isso, tá? Eu estou dizendo aqui, a nossa autoestima, o modo como nós nos vemos, o que nós estamos permitindo que os outros façam conosco, o que nós estamos permitindo pelo silêncio, enfim, pela omissão, que vai acontecer na nossa vida. Ah, deixa acontecer. O deixa acontecer, né? Então, e aí? Qualquer coisa pode acontecer com a gente. Então é nesse sentido, quando estamos virando figurantes do nosso próprio roteiro, né? E aí é interessante, né? Para algumas pessoas da sua vida, que estão ao seu redor, é até conveniente ela ver que você é figurante do próprio roteiro. É bem legal para essa pessoa você ocupar esse lugar, tá? Ela vai ganhar, ela vai ter benefícios, ela vai ter ganhos secundários, terciários ou quaternários, né? E aí quando você um dia acordar para a vida e começar a se colocar e começar a não deixar essas coisas para depois, claro que algumas pessoas não vão gostar disso, porque vão deixar de ganhar com o que você fazia antes, né? Só que é importante que nós observemos essa questão de não ficar deixando algumas coisas para depois, porque se estou deixando tanta coisa para depois, o que realmente está ocupando o lugar principal na minha vida, né? Então assim, ó, se nós deixamos muitas e muitas coisas para depois, alguns agoras podem aparecer, podem não, vão aparecer. Só que aí dependendo dos agoras que aparecem,
São agoras que são consequência de coisas que eu deixei para depois. Porque não tem jeito, né, pessoal? A nossa vida não tem como ficar ileso se eu tô vivo. Opa, legal, meu brother. Ô, meu brother, que legal. Isso. Sempre traz prejuízo, né, brother? Sempre traz prejuízo, né? Deixar como está para ver como fica, né? E vai desse jeito. Então a pessoa não se engaja, ela não quer observar, né? É aquela história das pessoas que querem ser descobertas tão somente, não querem se engajar para que alguma coisa aconteça. Ah, eu fico em pé aqui parado numa esquina e vamos ver se alguém para, se alguém faz alguma coisa, se alguém nota minha presença, se alguém me presenteia, né, com alguma coisa da vida e fica se esperando, né, por deixar coisas para depois. Olha, eu lembro que uma época eu comecei a deixar coisa para depois, por exemplo, e coisas que envolviam outras pessoas, tá? Uma vez eu percebi que eu estava com mais de 60 trabalhos de alunos para corrigir e os alunos esperando, dependendo de mim, a vida deles ali, eu travando a vida deles por causa disso. E um dia eu falei assim, eu nunca mais eu vou deixar isso aqui para depois. É sacanagem eu fazer isso, é foda, né? Aí eu fui corrigir. Corrigi tudo, demorei um dia para fazer isso, né? Porque você tem que ler coisa por coisa, né? Enfim, eu leio quando me enviam um trabalho, né? Eu leio tudo. E aí é maravilhoso quando você vence isso. É maravilhoso quando você fala assim, corrigi 60 e tantos trabalhos, que maravilha. E uma coisa eu aprendi, quando cai alguma coisa na minha caixa de entrada, de qual lugar que eu dou aula aí aparece para corrigir, para observar, eu procuro fazer o mais na hora possível. Já faz, porque, não, né? A gente tem que observar também com o tempo e a idade, né? O nosso rendimento muda, o nosso modo de perceber fica diferente, né? Há uma tendência a esquecer mais coisa, quer dizer, então tem que estar muito ligado com isso, porque o pior é assim, eu viro figurante do meu próprio roteiro, e esse figurante do meu roteiro vai atrapalhar outras pessoas, né? Pessoas que querem caminhar para frente. Aí por causa de um tonto que nem eu, a pessoa fica ali, pô, meu, para aí, meu. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai romper comigo, vai se afastar de mim, vai trocar-me por outra pessoa, no bom sentido da palavra. Ela vai trocar, porque, meu irmão, com você não dá para caminhar, não. Já falamos, já refalamos, já falamos, vamos buscar ajuda, vamos buscar alguma coisa, e você não quer nem uma coisa nem outra, é só aquela coisa assim, não, depois eu vou, você tem razão, né, porque o negócio não tá fácil não. Mas o negócio não acontece, caramba. Então não dá. Então, aí eu posso pegar uma postura de vítima depois com a vida, né? Falar que ninguém me compreende, falar que ninguém, que não sei o quê, o outro que tem sorte, porque o outro é puxa-saco. Até tem puxa-saco nessa vida. Só que muitas vezes não é isso não, tá? Porque aí eu começo a parar de fazer, se é que fiz, né? A parar de fazer uma análise crítica, né? Eu paro de me olhar até nisso, para reconhecer que o negócio está comigo, né? Então, olha como esse negócio vai tomando um efeito borboleta e o negócio vai atrapalhando dimensões assim muito grandes, né? O negócio é complicado demais, né? Então, é que nem colocou o brother aqui, o Anderson, né? Deixar como está para ver como fica. Deixa a vida me levar, vamos levando, né? Quem sabe eu tô sonhando, né? Aí eu tô dormindo, eu acordo, foi só um sonho. Não é sonho não, tá acontecendo. E esse monte de depois aí batendo na porta, querendo tornar-se um agora na nossa vida, coisas que vão envolver o nosso futuro, coisas que vão ser importantes para nós, e vai levando, ó, e aí você se lasca, né? Quando eu estava na faculdade de psicologia, eu estudei numa instituição paga, né? Não era nada barato. E eles ofereciam umas bolsas de estudo assim parcial, né? 20%, 15%, melhor que nada, né? E eu lembro que eles mal avisavam, assim, porque se for avisar escancaradamente, né? Todo mundo sabendo que tem uma questão de desconto, se inscreva, leve documentos, vai ser avaliado, todo mundo vai querer ir. Aí eles nem avisavam, né? E eu aprendi a ficar atento com isso assim, porque eles colocavam num mural de avisos no terceiro subsolo da faculdade, que ninguém tanto ia lá, e alguém ia lá, e para alguém ir lá, só quem queria mesmo olhar, né? Aí a pessoa ia lá, olhava, era um prazo curtíssimo, de 10 dias no máximo, assim, para você levantar um calhamaço de papel de documento, provando renda, provando um monte de coisa, aí você levava e aguardar, protocolar para ver se ia dar certo.
Ainda bem que eu sempre consegui isso. Mas assim, você vê que é um negócio, né? E quantos colegas meus que deixaram para depois, aí quando eu já anunciava que tinha feito, poxa vida, olha só, não deu certo. Eu fui deixar para depois e esqueci realmente, né? Então, eu quero chamar atenção para esses depois aí da vida, né? E viramos figurantes do nosso próprio roteiro. Eu acho muito sério isso, sabe? Quando a pessoa vira figurante do próprio roteiro. Em psicanálise, quando a pessoa vira objeto excessivo do desejo do outro. A pessoa é toda hora objeto do desejo do outro. O justo nessa vida é que haja um balanço nisso, né? A gente caminha uns com os outros, é hora para uns, é hora para outros, a gente espera, agora não é, agora é uma questão de interação. Agora, quando a pessoa não consegue fazer isso e não faz isso, ela vai ser figurante realmente do próprio roteiro. Então, somente figurante do próprio roteiro. Qual que é o depois aí na sua vida que tu sabe que já passou da hora, né? Ó, e alguns depoises da vida, se eu fico deixando para depois demais da conta, chega uma hora que não vai dar nem para resgatar aquilo lá, viu? Nem para resgatar, nem aquilo que ainda dá para fazer com juros de correção monetária, vamos colocar assim, mas ainda dá para fazer, vai ter coisa que depois não vai dar para fazer, vai ser impossível. E aí você vai ter que se virar para fazer um luto disso, se reinventar na vida e lidar com essa realidade até o seu final de vida nessa terra. Não tem jeito. Então, não é falta de tempo, é falta de interesse. E falta de presença também, né? Nós estamos numa sociedade cada vez que menos exerce a presença. Presença com o que está fazendo na hora, relacionar-se com o que está acontecendo na hora. A gente vai tanto em piloto automático que a gente nem observa o que está acontecendo. Você está na frente da televisão e alguém pergunta o que está passando na televisão. Você não sabe e você está com o olho assim na televisão. Eu faço direto isso, fico assim, não estou prestando atenção. Então, a gente vai se deixando para depois, né? E deixar-se para depois, eu ser figurante do meu próprio roteiro, eu estou deixando para quem a minha vida? Eu estou deixando para quem apertar o botão na minha vida? Eu estou deixando para quem fazer o que bem entender da minha vida, né? Será que isso não toca o meu brilho? Será que isso não toca no meu ego? Será que isso não me provoca para que eu me movimente de algum jeito, comece a sair dessa lama da vida? E, quer dizer, é que nem a pessoa que por deixar para depois as coisas está prejudicando a vida do outro. E a pessoa não está nem aí. Eu nunca me esqueço. Quando eu era criança, minha mãe principalmente, meu pai também, eles não gostavam que nós pegássemos alguma coisa emprestada de alguém. Não pega coisa emprestada, não pega coisa emprestada. Não é seu. Se você quer ter, você corre atrás um dia e dá um jeito e vai ter o seu. Não pega emprestado, não pega emprestado. E realmente, ó, eu introjetei muito isso. Eu não gosto de pegar emprestado, né? Emprestar para alguém aí uma coisa minha para o outro vai ser dependendo do que for, tá? Livro eu não empresto, porque já me ferrei com isso, tá? Já emprestei livro e não foi devolvido, deixa eu comprar de novo, né? E a pessoa sabe que tá com o meu livro lá e não devolveu. Mas tá bom, comprei outro agora, né? Agora pegar emprestado, jamais. Só que uma vez eu emprestei um cartucho de videogame meu para um colega da minha sala. Aí ficou com o meu cartucho lá. Aí o cartucho não voltava, falei, vou pegar esse cartucho de volta. E eu fui na casa dele. O que me pegou no dia foi ele falar que o cartucho que era meu não estava com ele. Ele emprestou o meu cartucho para outra pessoa. Tomar no nariz, que negócio que é esse? Vamos agora na casa desse infeliz buscar esse negócio. Ele não sabia falar com quem era a pessoa. Foi todo um rolo. Demorou uns dias para o meu cartucho voltar. Mas você vê, a pessoa não está nem aí. Ela pega o que é seu, que já se põe para depois na vida. É claro, e passa para o outro, e passa para o outro, e passa para o outro. Nessa comparação com o cartucho, que é nosso, e vai andando aí para um monte de gente, muitas vezes a nossa vida está assim, né? Deixar muita coisa para depois, para depois, para depois, eu estou deixando de ser realmente o roteirista da minha vida. Eu estou sendo figurante da minha vida. E onde eu estou colocando a minha vida? Está na mão de quem a minha vida? Está na mão do que a minha vida? Tá entendendo, né?
E assim, quanto menos a nossa vida está fora de nós nesse sentido, não fecha o filtro, eu vou estar sujeito ao que qualquer coisa que acontecer. E não posso reclamar, né? É que muitas vezes eu vou querer, em tese, acordar quando alguma coisa muito desagradável acontecer, né? E tá muito estranho o negócio hoje, né? Porque tem pessoas que não estão reagindo nem para coisas graves que estão acontecendo, né? A pessoa não reage não. A pessoa reage não. É quase assim ela querer dizer que nem queria ter nascido muitas vezes, né? Então ela nem se defende. Ela nem se defende. Falta brio, falta sangue, falta esse acordar para a vida, para a realidade. Olha só, companheirão, o que você está deixando de fazer já não atrapalha só você. Está estragando toda uma rede de gente aqui, é por causa de você. Isso não mexe contigo não? Você é louco? Que negócio que é esse? Então, esses depois aí, ó, tá complicando muito a nossa vida. Lista tudo que você tem que fazer. Começa a fazer uma coisa por vez. Eu falei para você aqui no outro Desembaraxando, né? Eu tava com 15 coisas para fazer aqui em casa, coisas domésticas, de conserto, de troca, de reparo, né? E eu demorando. Aí eu comecei a fazer. Não é fácil o arranque inicial, mas quando você começa a ver o resultado é legal. Dessas 15 coisas para fazer, eu já fiz 10. Muito top você ver o negócio funcionando, fluindo, né? Quer dizer, vamos lá. Tomei café com uma pessoa um dia desses aí, que foi legal também. Tava muito já para depois esse negócio. Vamos ouvir isso logo, né? Porque como é que está o tempo? O tempo não está só nublado, com sol, com chuva, com frio. O tempo está passando. O tempo está passando. Então, em tempo, que alguns depoises da nossa vida possam ser feitos no agora, que é a única certeza que nós temos é o agora, o mais rápido possível. Nós só temos certeza do agora, porque nós só estamos no agora. Nós só estamos no agora. E aí nossa vida vai ser uma sucessão de agoras, que eu passo, é claro, chamar o que é para trás de passado e supor o da frente de futuro. Mas nós só temos o agora. Caraca, né? Que nem eu falei no começo. Tenha os chamados depois, a espera, que faz parte da vida. Mesmo eu não sabendo que vai realizar ou não, mas não dá para dar conta de tudo. Aí ok. Não dá para fazer tudo agora, agora, agora. Não dá. Tudo agora não dá. Mas que faça. Mas que faça. Mas pensemos bem nisso, galera. E para você aí, ó, um baita domingão gostoso, maravilhoso. Agradeço a você em participar desse Desembaraxando. Se você perdeu o começo, vê do começo aí esse conteúdo. Se você lembrou de alguém, caraca, Baracho, tem alguém que tem que ouvir e assistir esse teu conteúdo. Compartilha com ela, uai, né? Vai estar gravado esse conteúdo aqui no Instagram, depois no Facebook, no YouTube. Então, lembrou de alguém? Compartilha! E agradeço muito a você que participou aqui conosco, seja ao vivo ou gravado, com nós, nesse conteúdo. Só tenho a agradecer a você, tá bom? Bom domingão para você, bom dia para você aí, beijo no coração e até o próximo Desembaraxando. Valeu!